antes de entrar particularmente na área de saúde, hoje, no valor, tem um dado muito impressionante, que o gasto público federal hoje é de 1,1 trilhão, e o gasto público de estados e municípios é de 1,8 trilhão. Então, é uma inversão muito grande do papel do governo central, porque os recursos do governo central estão contingenciados pela política de austeridade que o próprio governo adotou, enquanto as emendas se dirigem a estados e municípios dessa forma fragmentada e tal. E se dirigem particularmente à área de saúde, porque, por lei, 50% desses recursos têm que ser para a área de saúde. O ministro Dino tem tentado diminuir assim, a liberalidade com que esses recursos são distribuídos, sem nenhum compromisso com política pública, com orientação do governo, que seja. E, para isso, deveriam ter projetos, e, para isso, deveria não só poder ser rastreado, mas ter propostas e projetos coadunando com o governo, com as linhas do governo, e serem aprovados. Este é um ponto de tensão com o governo, com a própria gestão do Ministério da Saúde. À medida que você tenha um ministério que tem uma concepção mais técnica de defesa do SUS e tudo mais, tem linhas definidas, e aí não pode aprovar qualquer coisa das emendas para liberar geral, rapidamente. E esse foi um ponto de tensão o tempo inteiro dos parlamentares em relação à Anísia. Eu não posso dizer que o Padilha vai ser mais liberalizante, mas o momento indica isso, né? Que será que esses critérios mais rigorosos que criaram inúmera tensão, se o governo hoje está buscando mudar para não evitar tensionamento com o parlamento, essa mudança poderia ir nesse sentido, o que é péssimo, né, de você ter o judiciário assumindo um papel cada vez mais político, né, e o governo liberando, se isentando de um papel político porque está prisioneiro e sequestrado por esse arranjo de governança. Então, isso afeta particularmente a saúde, primeiro porque muitos desses recursos, não sendo a emenda PIX, o orçamento secreto, todas essas formas que foram criadas, eles não dizem para que foram e quem está mandando e tudo mais. E, embora esteja dito que são para a área de saúde, não necessariamente são gastos na área de saúde, porque aí entra no bolo do município e podem ser usados de outra forma, não necessariamente corrupção, mas corrupção também, mas pode ser usado em outras áreas e tudo mais. Além de tudo, não tem um planejamento. Você vai lá e constrói uma unidade de saúde com uma emenda. E quem é que vai pagar depois os profissionais, os equipamentos e tal, que estão... Né? Então, é tudo o oposto de um planejamento organizado que a área de saúde requer e precisa ter. A alegação de que essas pessoas, os municípios são mais sensíveis, os parlamentares são mais sensíveis às demandas locais, ela pode ser verdadeira, né? Mas isso tinha que ser coadunado com um planejamento geral, não pode ser totalmente fragmentado. E, por exemplo, os dados que os próprios estudos da Fabíola e do pessoal do IPE mostram, né, e outros da academia também mostram que municípios muito pequenos são os que mais recebem, né? Poderia dizer que ótimo, porque eles precisam mais, mas precisa ter uma avaliação se isso está chegando na população e melhorando a qualidade de vida. Aparentemente, o IDH desse município não mudou com todos os recursos. Os recursos que são destinados também não guardam qualquer critério em relação ao tamanho da população, né? Então, você percebe que não é uma alocação de recursos estritamente política, que tem um impacto também na democracia. Porque, por exemplo, nós tivemos pela primeira vez um número enorme de prefeitos que foram reeleitos, mais do que toda a história pregressa. E por que isso? Porque recebiam esses recursos, e isso teve, por exemplo,
muitos municípios também, os dados eu tenho aqui, mas não vou olhar agora, muitos municípios tiveram apenas 2 concorrentes, o que é raro, porque diminuiu a chance de outros partidos menores competir, na medida em que você, seja pelo fundo partidário, já tem recurso e ainda coloca as emendas, e isso distorce completamente a competição eleitoral. Né? E em muitos só teve um candidato. Então, se você olhar as eleições municipais do último ano, você vai ver distorções na democracia, né, e na competição eleitoral que foram provocadas por esse mecanismo das emendas, e o da saúde é o principal deles, porque 50% dos recursos vão parar ali.